Vamos aí. Manteiga de cacau é para louco. com isso. Ô, Fábio Luciano, vem cá. Você que é o cara que veio aqui pra falar sério. Vamos lá, tô confiando em você. Eu tô me agarrando. As minhas esperanças estão em você hoje, que esse lado aqui tá complicado, viu? Vamos lá, eu quero pro lado certo da bancada. Vou pro lado certo da bancada. Estreia, Mário Jorge no banco. Mário Jorge no banco. Vem aqui, vem desse lado aqui, atenção. Direção, vem desse lado aqui, que aqui tá rolando o programa. Ali é uma coisa paralela. Isso, vem aquela aproxima. Isso, garoto, vem aqui, vem aqui. Mário Jorge no banco. Beleza, tudo bem? Vitor Pereira no home office e tal. Ou já tinha que estar ali com a galera, já tinha que estar comandando? O que você acha? Tudo bem, Fabio? Bom, primeiro, bom ter você aqui com a gente, muito bom. Boa tarde a todos, que prazer gigantesco. Seja bem-vindo, voltar à desculpa bancada. qualquer coisa, hein? Isso. Eu acho que faz parte do processo Flamengo, né? O Flamengo vem fazendo esse movimento no início dos estaduais. Eu acho que é válido porque tem competições muito importantes, né? Tem uma decisão já no final de janeiro, tem a viagem para o Mundial de Clubes. Então, como o Davi falou, né, é importante você preparar o time na questão física, na questão tática. E o Flamengo vem fazendo isso dentro do Carioca, né? Ele inicia a competição com o treinador da base, com os jogadores mais jovens, e aí vai se tomando um corpo, né? Em alguns momentos o Flamengo conseguiu bons resultados com a molecada, e isso vai se mantendo. Quanto mais resultados positivos vão aparecendo, mais tempo o elenco principal consegue se preparar. Então é um movimento do Flamengo natural, eu acho que faz parte desse processo. Talvez, aí com relação ao Vitor Pereira, talvez, não digo no banco de reservas, porque como eu disse, isso é algo que já é planejado dentro do clube. Mas estar presente no jogo, olhar para a molecada, chegar no vestiário, levar uma palavra... Até um estímulo para a molecada, né? Porque se o Flamengo em algum momento sonhar com o título carioca, e aí a gente imagina que vai ser o time principal que vai conquistar o título, essa molecada também vai fazer parte da conquista. Então seria legal ele estar no jogo, levar uma palavra para os meninos, acompanhar a partida, porque é o trabalho dele. É o trabalho dele preparar muito bem os profissionais, o elenco principal do Flamengo para as competições que tem pela frente, mas também olhar para essa molecada que vai iniciar aí o Carioca. Porque é o seguinte, né? Eu sei que foi uma outra situação, um outro momento, sabe, né? Posso falar? O William está incomodado que o Vitor Pereira não vai ficar no banco. Já percebi isso. Renato Gaúcho. Quero chegar lá no Renato Gaúcho. Outra circunstância, outro momento. não foi, não acompanhou o time, estava com o olhar para outra coisa. Pau no Renato Gaúcho. Mas aí... Sapeca o Renato Gaúcho. Eu quero saber de vocês se 2 pesos, 2 medidas ou são situações diferentes aí. Você já se manifestou aí, vai nessa, meu filho. Tudo bem? Tudo. Um abraço a você, Capita, Prates, fã de esporte com a gente. Ô, William, eu acho que a gente precisa separar bem os casos, né? Vamos lá. A gente está falando de um profissional, que é o Vitor Pereira, e de outro profissional, que é o Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato pagou muitas vezes uma conta pelo deboche de que não tem que estudar, pelo deboche de que tem que estar na praia, tem que estar no CT, pela situação que o time às vezes treinava no Sul, quando ele era treinador do Sul e ele estava no Rio, achava isso normal, e também por uma situação que não era exatamente um início de temporada, um primeiro jogo, que você está focado em por isso que eu falei, um outro momento. Exato, é o tal do contexto que você gosta. O contexto, eu gosto. O Prato gosta sempre de pontuar o contexto para fugir daquele isso, é o contexto. O contexto do Renato Gaúcho era um meio de temporada, às vésperas de grandes decisões, um incômodo que já existia dentro do elenco, com situações de preparação, de treinamento. Um Renato que, em véspera de decisão, em semana decisiva, não deu treino pela manhã para o grupo principal, quando o grupo reserva jogava à noite. Então, assim, paga pelo histórico. E nem acho que é uma cobrança injusta ou que é uma conta injusta. Então, você tem que levar tudo isso em conta quando você fala do Renato Gaúcho. O Vitor Pereira está chegando ao Flamengo. O histórico do Vitor Pereira não aponta para um treinador que abandona elenco, ou não gosta de dar treino, ou deixa o time na mão. Tem muito mais uma situação que eu acho que vale ser debatida do Capita de... Tem uma molecada surgindo. Seria bom acompanhar de perto, nem que fosse de uma tribuna, dentro do estádio, presença, né? Levar uma palavra no vestiário e não necessariamente estar à beira do campo por algum motivo. Aí tudo bem, eu acho que cabe o debate. Agora, não exatamente um debate de, nossa, mas já abandonou o elenco, já não está. Eu acho que são situações que precisam ser pontuadas. Vale o debate, sim. Poderia estar lá, acompanhando de perto, observando, que acho que até está fazendo no dia a dia, mas não exatamente essa coisa do, mas já abandonou o grupo, que eu acho que era um outro contexto do nome que eu sabia que você queria chegar, Renato. Mas ele está ali, ó. Mas eu não acho que abandonou, não. Não acho que abandonar, não. Como o cara não pode abandonar nem o que mal começou. Mas é só um comparativo ali, porque eu sei que tem gente que fica, poxa, mas primeiro jogo, podia estar ali já, podia... A história da molecada e tal, a informação, William, que o Vitor Pereira não estará no Maracanã?
Porque a minha curiosidade não agora estará é no essa. banco. Assim, ele não vai É dirigir o Mário time, Jorge, não vai assinar súmula. que não é o Lobo Zagallo, mas é o Mário Sim, Jorge sim. que vai estar lá. Então, porque é o seguinte aí, o time que vai a campo hoje contra o Audax é um time que o Mário Jorge tem treinado. Exatamente. Então o Mário Jorge treinou esses garotos que vão jogar hoje, conhece os garotos que vão jogar hoje. E imagina-se, obviamente, que há aí uma troca de informações entre o técnico do profissional Esse é o time, e o treinador, que vai estar no banco hoje contra o Audax. Esse é o time. A dúvida, me parece, em relação ao Vitor Pereira estar ou não, William, ela vai além. Porque pelo elenco do Flamengo, pelas contratações do Flamengo, pelos jogadores do Flamengo, é difícil imaginar que quem, por exemplo, se destacar no estadual tem a chance quando todo mundo puder ficar à disposição para jogar. E isso eu tenho muita dúvida. Né? Por exemplo, o Vitor Hugo, digamos que jogue bem hoje ou jogue bem as próximas partidas do Carioca. Ele ganha quanto espaço para tentar brigar por vaga no time de cima, né? Ou no time com todo mundo à disposição? Matheus França, mesma coisa. O Mateusão, que é centroavante, estou citando alguns nomes, mesma coisa. Essa dúvida eu tenho. Porque, num primeiro momento, a impressão é a seguinte: o Flamengo vai jogar com um time sub-20 contra o Audax para começar a temporada no Carioca. Está pensando em Supercopa do Brasil, Mundial, Recopa Sul-Americana. Mas quem jogar bem no Carioca ganha pontos para incomodar o Gerson mais à frente, o João Gomes mais à frente, o Thiago Maia mais à frente, o Pedro mais à frente. Isso eu, sinceramente, não tenho uma resposta hoje, William. A impressão que eu tenho é que os garotos do Flamengo vão demorar para começar a ganhar uma vaga mais à frente quando todo mundo puder jogar. Eu acho que isso vai além do Vitor Pereira estar ou não hoje no Maracanã. Tá. Olha só, hein? O pessoal participando aqui, ó, o Kleber lembrando que o Paulo Souza também não foi para os primeiros jogos do estadual. É verdade, é verdade. É isso. Né? Ele estreia contra o jogo antes do Fluminense. Boa Vista, se eu não me engano? Boa Vista. Que era para ser o Fluminense, aí antecipou o joguinho ali. Professor Glaucio dizendo que acha errado, comandante e goleiro tem que sempre estar em campo, né? São opiniões aqui divididas. O que você acha, hein, Zé? Manda aí. Boa tarde, Louco Tchaco Prats, William, Grande Capita, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Não, eu falei assim, deixa eu ver, né? Será que o jogo é fora do Rio? Será que é no Maraca? Sim. Eu acho que assim, ele deveria estar. E aí eu fujo totalmente dessas coisas de achar que ele abandonou o time, até porque o Flamengo tem um planejamento, tem que se respeitar. Lógico. Né? Não tem nada de abandono, o cara está começando o trabalho. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, eu não sei se isso deve acontecer, mas acho que vai acontecer. Ele vai ao estádio, ele está lá presente no vestiário, ele fala com os jogadores, ele, quem não é visto não é lembrado, né? Então, por isso que ele vai lá, os jogadores vão olhar, pô, o treinador está aí, o professor está aí, até para o condicionamento dos próprios jogadores, porque, o Mário vai vai ser o nosso treinador, beleza. O Mário, mas o Vitor Pereira está aí. E aí, minha gente, tudo bem? Estou aqui, força para vocês, garotos, estou olhando, observando. Eu também acho, assim, todo clube tem uma forma de se trabalhar, né? De planejar o seu ano. Se você observar o Palmeiras e Flamengo, vamos ter esses dois times. Palmeiras e Flamengo, metodologias diferentes, formas de contratações diferentes e trabalhos diferentes. Como? Palmeiras é a contratação para ser trabalhada durante o ano, a abertura de possibilidades, né, dos jogadores mais jovens serem aproveitados com maior frequência. Né? A inserção desses meninos ela se torna mais fácil porque é uma coisa que está sendo contínua nos últimos anos, então você está acostumado a ver esse tipo de situação. Isso é o Palmeiras. O Flamengo, sai um jogador, Bruno Henrique se machucou, Cebolinha, sim, já automático, que é o resultado, porque a cobrança, a expectativa em cima do Flamengo, ela é gigantesca. Então, a forma e a linha de trabalhar é isso aí, é o resultado. Quando você trabalha pelo resultado e quando você precisa desse resultado para não sofrer pressão, é natural que os meninos esperem um pouco. Sim. Por quê? Porque eu preciso de jogadores prontos. Né? Só quando um menino é muito fora da curva, acima da... Aí não tem como. O caso do Hendrick, que o Prats já colocou no banco do Palmeiras. Exatamente. O inimigo da alegria. Prats, o inimigo da alegria. Só quando ele é muito acima da média. Porque normalmente nesses clubes, e aí estou falando especificamente no caso do Flamengo, a gente tem uma situação ainda mais particular, ainda mais especial. Vitor Pereira, ele precisa encontrar primeiro o time dele. Sim. Qual serão os meus 11 titulares, ou os 16 titulares, ou os 13 titulares, né? Em termos de substituições. Pronto, encontrei. Agora eu vou pensar nos garotos. Deixa eu ver.
Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil para ele poder trabalhar a entrada desses meninos no time, com o time já arrumado, com os movimentos mais treinados, com os jogadores já entrosados. E aí o que acontece? O menino entra num mecanismo já está automático. Mas então fica muito mais fácil. Minha dúvida é essa. Então eu estou com essa dúvida também. Então, mas só que Será aí que vai ter espaço? Então, mas aí que eu ia chegar. Eu acho mais difícil. Pelo elenco do Flamengo e pela forma como se trabalha no Flamengo. Não digo impossível, porque, por exemplo, o ano passado acho que o Hugo jogou, Matheus França jogou. O Hugo jogou o estadual. Matheus França jogou também no Campeonato Brasileiro. Eles também jogaram em determinadas partidas. Né? Eles serão utilizados, mas não serão as primeiras opções. Isso não. Talvez nem as segundas, né, Zé? Então, por isso que é o mais complicado. Põe o time aí de novo, por favor, o time de hoje. É aquela história que, se eu tenho um jogador jovem para jogar, se ele não for um fenômeno, não é o Vinícius, não é Rodrigo, não é o Endrick. Olha lá, Zé, na boa. Vocês vão entender que eu vou falar. Qual é o time que dá projeção e que coloca jogadores mais jovens para jogar? Santos, São Paulo, Palmeiras talvez agora. Palmeiras tem colocado, Então, o Flamengo tem colocado, de certa forma, de certa medida tem colocado. Mas não com essa frequência que tem esses jogadores e a possibilidade de vitrine. Sim. Né? E aí a gente tem uma política de contratação completamente diferente. A gente tem um pessoal aí, Zé, desculpa te interromper, só para aproveitar a tela. Ramon já jogou entre os titulares, Noga já jogou. No Bragantino ano passado, jogou brasileiro no Red Bull Bragantino. Vitor Hugo, o Matheus França, o próprio Mateusão. Né? E o Matheus Cunha, goleiro, é boa oportunidade, é boa rodagem, porque saindo o Hugo, né, e o lá para o Japão, e o Rossi só chegando no meio do ano, ele vai ser o segundo goleiro. Sim. Então é bom dessa rodada também. Eu acho que tem 4 nomes aí, desculpa, Zé, só para passar. Pode continuar. Matheus Cunha, por isso que o William citou. O Ramon não foi bem, questionado, situações internas, é emprestado, agora volta, é um recomeço, é uma nova chance. E Matheus França e Mateusão, que eu acho que talvez seja para onde o Vitor vai olhar com mais carinho, só até para confirmar, né? Isso aqui. O Vitor vai estar no Maracanã. O Vitor acompanha a delegação, hein, Capitão? Essa dúvida aqui. Não estará no banco, não estará mas no estará banco, no Maracanã. Assiste lá do camarote, mas vai estar. Eu acho que ali na frente, em Capita, Pratos, acho que é onde a lupa vai estar maior ali pros Mateus. Porque não tem algumas posições ali, o Flamengo, o time principal do Flamengo, não tem uma reposição imediata e da mesma qualidade, né? Então, se você olhar para as beiradas, por exemplo, o Flamengo tem. Nas laterais, o Flamengo hoje tem. Então, assim, o Arrascaeta, ele não tem um substituto ainda, né? Não que o menino seja o Matheus França, por exemplo, mas o Arrascaeta, ele não tem um jogador que você coloque na posição ali. Você tem que mexer um pouco no Everton Ribeiro. Aí o Mateusão, por exemplo, o Flamengo terminou o ano jogando com o Pedro e o Gabigol. Então, se você inicia o jogo assim, no banco de reservas, abre uma possibilidade para um atacante também. No gol, a mesma coisa, né? Então, tem o Santos como goleiro. Aí tem uma briga entre o Hugo ali e o Rossi chegando só no meio do ano. Então, assim, é lógico que você olha para o elenco do Flamengo, se a gente fazer, né, essas análises que a gente faz de elenco, aí você vai elencar o time ali, então você vai colocar, por exemplo, o meio campo do Flamengo. Tem Thiago Maia, tem Vidal, tem Gerson e João Gomes. Pulgar. Aí é difícil você olhar para um menino da base, primeiro volante, segundo, que vai encaixar ali, que vai ficar no banco. Mas algumas posições, você vai olhar e vai falar, bom, o titular é esse. Se o titular não tiver e eu quiser usar os principais jogadores, eu vou ter que mexer um pouquinho na configuração de posicionamento deles, ou senão eu uso um menino. E aí que essa molecada pode ter chances aí de brigar, não digo para ser titular do Flamengo no momento, mas para estar no banco, enfim. E quando você bota um menino em um time forte, o destaque dele é muito maior, né, William? Claro, tá. Que a gente via por muitos anos aí, o Palmeiras faz muito bem isso. O Palmeiras tem um time equilibrado, coletivamente muito forte, e aí quando coloca uma peça que já esteja adaptada no esquema tático, funciona muito bem. É para ajudar na engrenagem, não é com aquela carga de resolve lá. É para ajudar na engrenagem e para fortalecer aí e maturar ainda mais, amadurecer ainda mais o menino. Porque jogar no Flamengo, você pegar um menino de qualidade, colocar em algum momento, você tira um jogador do Flamengo do time principal e coloca esse menino, que é bom jogador, a tendência de evolução e de crescimento dele é muito grande, porque o entorno é muito forte. Sim. Agora, o Prates acha que os meninos não vão jogar? Não, eu acho que é difícil até em relação ao que os companheiros falavam aqui, William. Nunca pode ser feliz a menina. Não, mas eu quero dar um destaque que você já positivo. O recado do Prates, atenção, você jogador do Flamengo, você menino do Flamengo, que vai jogar hoje. Brasileiro. Menino do futebol brasileiro, que vai jogar hoje. Você que vai jogar hoje. Positiva? O Prates está dizendo o seguinte, aproveita aí que você não vai jogar o ano todo. Pelo contrário, eu acho que é uma experiência sensacional para quem vai jogar. Eu acho maravilhoso. Muito legal. Mas você acha que não vai rolar? Falando sério. Não, eu acho difícil, William.
Ninguém vai ter uma brecha, uma oportunidade ali? Pode ter. O Flamengo deve... Tem valor para isso? O Flamengo pode jogar no ano mais de 80 partidas. Então. É muito jogo. A molecada lá da frente, hein? O Matheus França e o Matheusão. Mais de 80 jogos. Então, assim, o Flamengo pode fazer um ano de 81 partidas. Então, muita gente vai jogar. Né? Agora, o que a gente está imaginando é o seguinte. Como o elenco tem uma fartura que chama atenção, o clube contrata muito, o clube gasta muito, com jogadores consagrados, é difícil imaginar que o de 20, jogar, 21 né? Que vão chegar hoje para jogar amanhã. Né? Então, assim, é uma política de contratações da maneira que o Flamengo faz o futebol hoje. Agora, para os garotos hoje, William, é uma experiência muito legal. Não é que a gente está falando aqui. Não é só hoje, no Carioca eles vão jogar mais vezes. Não, e como assim? Mas atenção, se você for bem hoje ou no Carioca, você não vai ter uma chance, talvez, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Ok, isso é a nossa visão aqui de longe. Agora, para quem vai estar em campo hoje, muito legal. Vamos jogar uma partida importante, estadual, vale ponto, jogo oficial. Isso daí os garotos vão valorizar também. Sim, sim. O Vitor Pereira falou sobre preparação, né? Vamos dar uma olhadinha no que ele disse aí, aspas para ele. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Ford. Motorola. Betfair.net. Claro. E Sal de Fruta Eno. Isso é bom pro Prates. O Prates às vezes tá com uma azia que eu vou te falar. Vitor Pereira, atenção, diz o seguinte: preciso de algum tempo de trabalho com a equipe e transmitir as ideias. Preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível necessitamos de jogos. Precisamos jogar, treino não é suficiente, é preciso haver competição também. Então vamos lá. Foi na coletiva de apresentação isso aí, certo? Nelly Luxemburgo poderia traduzir essa frase em uma frase mais curta. Qual seria? Tá querendo implantar filosofia. Ele tá, em outras palavras ali, Zé, ele quer implantar a filosofia, entendeu como é que é? O Chinel podia falar o que ele tá fazendo, eu já fiz lá. Isso já fez mesmo. Então ele quer jogo. Põe o óculos aí, Prates. Vamos lá. Ele quer jogo. Então lá, hoje é o Audax, é a molecada, a meninada, a garotada, né? Os jovens. Os jovens. Dia 15 é a Portuguesa. Final de semana. Madureira. Você vê que o intervalo entre um jogo e outro ali é pequeno, hein? 3 dias, né? Madureira fora, Nova Iguaçu em casa, Bangu fora. Aí vem o Palmeiras. Que hora será o jogo contra o Bangu? Não vai ser 4 da tarde em Moça Bonita, né? Que você está imaginando, né? Porque senão o negócio vai ferver. Palmeiras em Brasília, é a Supercopa, dia 28. Depois tem o Boa Vista, dia 1º de fevereiro em casa. E aí viaja para o Mundial no dia 2, tá? Então o que eu quero trocar ideia aqui com vocês é o seguinte, vamos lá. Ele falou que precisa de jogos, certo? Hoje vai a molecada. A gente sabe que para ele poder implantar as ideias, ter uma avaliação um pouquinho melhor, então precisa de alguma competitividade. Vamos falar sério. O Flamengo principal ali, o nível de competitividade para o Flamengo ali é baixíssimo. Sim. Mas é baixíssimo. Mas são os jogos que tem, né, Will? Mas são os jogos que tem. São os jogos que tem. E vale um campeonato, então ele precisa colocar os caras para jogar jogo ali a Vera mesmo, né? Como é que trabalha isso aí? Porque não vai jogar todos. Aonde vai com o principal, onde não vai, de repente, vocês podem me surpreender e falar, William, tem que jogar todos com o principal para chegar tinindo ali contra o Palmeiras, pro Mundial e tal. Como é que faz? Você lembra do Palmeiras no Mundial há um ano atrás? Lembro. Então, ele também começa a acelerar o ritmo dele muito antes dos outros. Então, tem time do Rio, de São Paulo, que vai até dia 1º de fevereiro ali, com reserva, com alternativa. Eu acho que vai usar 3 jogos ali para mesclar, para rodar a molecada. Quando você olha para Nova Iguaçu e Bangu, às vésperas de um Flamengo e Palmeiras, o Flamengo não quer perder a Supercopa. Nem o Palmeiras quer perder a Supercopa. Ali nos 2 jogos antes. Quebra a temporada, é bom a gente pontuar. Mas é o Palmeiras. Não, mas é o PP. Mas de novo, lá vem ele. Lá vem. Sempre água no chão. Eu falei. Eu acho que ele coloca um timezinho antes. Acho que já começa contra a Portuguesa. Não, eu acho. Eu acho que nós somos 2 jogos. Portuguesa é no fim de semana agora. Portuguesa não, contra o Madureira. Eu acho que começa a pensar titular ali, quem tiver melhor preparado, quem tiver menos fadigado, com os indicativos melhores. Começa a aparecer. Aí você pega ali um Nova Iguaçu, talvez, uma semana antes do Palmeiras, você bota todo mundo junto. Acho que vai ser isso, ele vai acelerar o processo no comparativo com outros times, falando de Palmeiras, de Corinthians e São Paulo, falando de um Vasco no Rio, de um Fluminense no Rio. O Flamengo vai acelerar um pouquinho, vai ter o time principal um pouco antes, porque vai olhar para o Palmeiras e, principalmente, vai olhar para o Mundial no Marrocos. Acho que vai acontecer que você vai acelerar, você vai, não é pular etapas, você vai acelerar ali
a entrada dos jogadores principais. São Paulo fez jogo treino contra o São Bernardo, 7-1, hein? E o Santos ganhou só de 2-0. Não, porque se fosse ver... Se você fosse ver... Estamos falando do Flamengo. Estamos falando do Flamengo, barriga cheia. Não pode ser que se miséria. Você vai falar que se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, né? Com todo respeito aos clubes do Rio, mas se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada para um campeonato maior que o Carioca, ele usaria esses times para fazer alguns jogos treino, né? Jogo treino, amistoso, exatamente. É isso aí. Com todo respeito. A gente jogou e sabe que é assim, Fábio, né? qual é o nível de desafio ali para o Flamengo? Assim, para esse time, o Flamengo pode vencer, empatar ou perder para esses times. No futebol tudo pode acontecer. Mas se a gente comparar elenco e objetivos, então assim, eu imagino que o Flamengo vai jogar 2 jogos aí com o time principal. Mais próximos ali ao Palmeiras? Até um próximo do outro, assim, sabe? A gente tem uma distância de 3 dias. Então, como pré-temporada, até como uma pré-temporada, seria bom para o Flamengo se preparar fisicamente, condicionar a musculatura, enfim, que estão fazendo agora, e depois 2 jogos em sequência, né? Quase como se fosse um final de preparação da pré-temporada, para aí você ajustar algumas coisas que aconteceram no jogo e aí enfrentar o Palmeiras, que já é um jogo Seria os 2 anteriores ao Palmeiras ali? Para ir mais... Seriam, na minha... Né, vai lá, estamos aqui para isso. Seria de novo lá para uma tela aí, por favor. Vamos lá. Depende do contexto. Melhor. Para mim seria os 3 jogos antes do jogo contra o Palmeiras. Para mim, eu achava que o jogo antes, acho que seria... Para mim, seria Madureira e Nova Iguaçu. Tá. E aí você prepara, volta a treinar um pouquinho, ajusta algumas coisas para o jogo do Palmeiras. Porque esse jogo do Bangu, como são aí 3 dias, né? Mas aí 3 dias... É terça-noite, o Palmeiras 4 dias para o jogo, viagem, mas aí tem viagem. Então, aí já começa. Mas será que vale a pena botar contra o Bangu? Porque o jogo está muito próximo, né? Vai que alguém sente algum tipo de desconforto. Então, se você joga com Madureira e Nova Iguaçu, mesmo que apareça um desconforto, que pode aparecer, porque você sai de uma pré-temporada de treinamento para um jogo. Você tem uma semaninha ali. Você tem uma semana... Já é doído. E depois contra o Boa Vista põe reservas de novo. E aí o jogo contra o Palmeiras já vai para o Mundial. Já é o jogo gigantesco. O Prats não acha. Não, o Prats não pensa assim. Não, claro que eu acho. Você acha que eu vou discutir essa situação fisiológica? Errado. Eu gosto de festa. Ontem ele chamou minha atenção, falou, essa Supercopa aí, você tá exagerando, você tá muito empolgado. Ele confessou aqui pra mim, não, a molecada vai jogar só o primeiro e tem que colocar o time titular. Por ele, Flamengo e Palmeiras em reservas. Falar uma coisa pra você, Rafael Prats. Foi diferente, William. Pela Copa do Mundo, essa pré-temporada começou antes. Perfeito. Dizer, eles não se apresentaram em janeiro. Sim. Não, porque a gente geralmente tinha o seguinte, se apresenta dia 2 ou 3 para jogar dia 15. Agora foi diferente. O Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, quando virou o ano. Agora a equipe dele já estava lá antes. Então já houve, me parece... Já estava numa conversa e tal, mas para trabalhar em campo só em janeiro. A parte física já foi feita. Agora é aprimoramento tático, técnico, mas eu quero entender do Prats qual é o problema dele com o jogo do dia 28. Porque assim, Prats, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo. Quando você fala. Trouxe para 28. Trouxe para 28. É a confusão da Supercopa e é em Brasília, não é em Salvador. É o seguinte, falar uma coisa para você, Rafael Prats. A Supercopa, eu entendo, é um jogo. Sim. Tá longe de ser uma... não dá nem pra comparar com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, com o Mundial. Com o Mundial que tá ali, entendeu? Mas aí eu vou falar uma coisa pra você, Rafael Prats. O adversário do Flamengo, não sei se você sabe, é o Palmeiras. Sim, campeão brasileiro. Não sei se você tá sabendo. Sei. É o campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras hoje em dia, é a maior rivalidade. Você abaixou um pouquinho? Caiu, ele é cadeira. É um risca-faca. É complicado. Um não quer perder pro outro. Um não quer começar a temporada com uma derrota pro outro. Ninguém falou que quer perder, William. Entendeu? E é os caras comemorarem. O objetivo do futebol ainda é ganhar o jogo, William. O Flamengo ganhou uma Supercopa em cima do Palmeiras. Sim. Deve estar engasgadinho. Abel, se a gente conhece bem o Abel, isso aí tá engasgado. E o Palmeiras não vai querer dar carimbada pré-mundial ali no Flamengo? Não vai? Mas eu fala, não tô falando vai lá pro que... Mundial. Quando você coloca os troféus ali na estante no final do ano, você computa isso, né? Você vai lá. Eu fui campeão da Supercopa, da Copa do Brasil,